Olá, bem-vindo. Obrigada pela presença. Olá, bom domingo para vocês. Uma bela manhã de domingo aqui em Campinas. Como é que vocês estão? Bem-vindos, bem-vindas. Hoje é o nosso... Nossa, deu branco agora. Hoje é o nosso quinto encontro já. Quinto encontro. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao nosso quinto encontro. A gente já falou sobre trauma emocional, a gente já falou sobre as etapas do desenvolvimento, a gente já falou sobre bloqueios energéticos, a gente já falou ontem bastante sobre os corpos que estão com pouca energia, que falta energia. E hoje a gente vai passar uma síntese bem importante, um pouco focada na musculatura, um pouco focada nos desafios emocionais, de quais são os desafios terapêuticos de cada estrutura. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Obrigada pela presença de vocês. É muito bom estar aqui, é muito gostoso para mim estar aqui nesse momento. É um momento em que eu me realizo muito, em que eu me sinto muito conectada comigo. Me vem assim uma linha do tempo assim da minha história. Obrigada pela presença de vocês. Domingão, a gente vai falar sobre os desafios terapêuticos de cada uma das couraças. A gente vai falar um pouco da musculatura envolvida nesse desafio, quais os desafios emocionais também de cada uma dessas couraças. E é importante, quem perdeu as outras aulas e de repente está chegando aqui pela primeira vez, é importante depois pegar um pouquinho esse início das lives dessa semana, ou mesmo as lives que estão no YouTube. Lá no YouTube eu tenho um pacote de lives que eu falo cada live sobre cada uma das couraças. Bom dia, Jana. Bem-vindas. Então vocês vão conseguir olhar com um pouco mais de calma para cada uma das couraças. Depois eu tenho um conjunto de lives que eu vou falar dessa relação das couraças musculares com as práticas integrativas, quais são os principais desafios das práticas integrativas e por que eu acabo apresentando aqui a psicologia corporal como uma ferramenta aí da gente dar uma coesão para o estudo de tantas técnicas diferentes que a gente faz, que lidam com energia, que lidam com o corpo, seja no toque, seja numa meditação, seja num exercício, mas que por ter esse olhar voltado para a singularidade do paciente, muda tudo. Porque a singularidade ela faz uma quebra numa perspectiva muito protocolada de tratamento. A singularidade vai fazer a gente perceber que o nosso desafio não é passar exercício, mas é perceber o que está por trás para conectar um objetivo terapêutico com o que está acontecendo, né? E essa conexão do objetivo terapêutico com o que está acontecendo, ela não pode fazer sentido só para o terapeuta, ela precisa fazer sentido para o paciente, né? Então, às vezes, o que a gente está vendo pode até estar correto, é muito importante que a gente tenha uma boa observação e uma boa leitura corporal e uma boa leitura energética. Mas se isso não fizer sentido para o paciente, para o que ele está buscando, para o que ele está reconhecendo em si naquele momento, não adianta muita coisa. Um outro aspecto que não adianta muito, e isso é uma coisa que a gente tem que beber da psicologia, quem estuda isso é a psicologia,
as outros cursos, as outras formações não aprofunda nesse lugar, é que não adianta eu trazer para você uma coisa que você precisa muito enxergar se naquele momento ainda não está na hora de você enxergar e trabalhar. É você ter um ovo dourado na mão e não ter o que fazer com aquilo, não tem função, tudo bem? Só tem função para o meu corpo aquilo que hoje o meu corpo, junto com você na relação terapêutica, tá trazendo como objeto dessa sessão, tipo, isso aqui hoje eu posso ceder, eu posso desarmar. É a minha pérola do dia. É com essa pérola do dia que eu vou fazer o fio condutor da sessão. Tudo bem? Então não adianta eu ver uma puta de uma couraça no meu paciente que tá associado a sei lá qual trauma, com o pai, com a mãe, com o que for, ou se ele tá dentro de uma relação que tá tóxica, se naquele momento o olhar dessa pessoa para si ainda não tá nesse cenário. Tá numa demanda anterior ou tá numa outra demanda que a gente ainda tem que trabalhar. Então, quando eu enfatizo aqui a importância da gente estudar o desenvolvimento emocional, é para a gente saber que o terapeuta ele precisa conhecer para poder respeitar cada uma das etapas do desenvolvimento. E aí eu quero começar essa aula de hoje. Bem-vindos, pessoal, todo mundo muito bem-vinda, muita gente querida aqui. Agradeço a presença de vocês num domingo de manhã. Obrigada, muita gente entrou de ontem para hoje, muita gente entrou nos 2 últimos dias. Então, se você é novo aqui, bem-vindo, bem-vinda. Tem um conteúdo bem teórico, tem um conteúdo bem bacana aí nas aulas dessa semana, que vão embasar mais a aula de hoje. Então, se vocês perderem um pouco a conexão com a aula de hoje, pode procurar nas outras lives, porque eu sempre busco construir um pensamento encadeado, tá? E aí a pérola que eu quero convidar vocês, assim, pro dia de hoje é: coloquem o pé de vocês no chão, respirem agora, percebam o próprio corpo. Quem estiver tranquilo, estiver sozinho, fecha um pouco os olhos. Traz um pouco um momento para observação dentro do teu próprio corpo, da tua respiração. Percebe qual parte do teu corpo está mais presente agora nessa live, qual está mais ausente. Percebe a temperatura interna do teu corpo, tá? E imagina que desde o seu desenvolvimento emocional que você nasceu até hoje, você já passou por todas as etapas do desenvolvimento emocional e do desenvolvimento energético. Ou seja, você já recrutou todo o teu corpo, toda a tua musculatura, todos os seus recursos emocionais, todos os seus recursos energéticos. E se você tá aqui hoje adulto, é porque deu certo. A gente vai começar com esse marco. E desse marco do que deu certo, a gente pode olhar para esse desenvolvimento emocional. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, quem está chegando hoje principalmente, aquela imagem que eu mostro direto em quase todas as lives. Um pouquinho, é uma imagem impactante, então quem não conhece aí respira. A imagem das couraças musculares. A gente passou já pelo desafio de ativar cada um desses anéis de tensão. A gente tem aqui maior e menor grau de tensão em cada uma delas. Então, esse meu anel é mais bloqueado, esse aqui mas tá bem melhor. Outros para mim são mais fáceis. Para vocês, de repente, isso aqui tá muito bem, mas aqui pode ser que não esteja mais preso. É essa tensão, então, dos anéis que vai configurando o meu jeito de ser muito diferente do seu. Tudo bem? O que é importante a gente começar falando na aula de hoje? Nós passamos por todas as etapas do desenvolvimento crânio-caudal. A gente nasceu, a gente
brincou de olhar para o lado, a gente ganhou controle cervical, a gente explorou nossas relações afetivas a partir do nosso corpo, a gente foi amamentado, a gente rejeitou o leite. Todo mundo aqui utilizou o próprio corpo, utilizou a própria musculatura para viver muitas relações afetivas aqui, boas e não tão boas. Então todo mundo que tá aqui cumpriu as etapas, tá? E o que eu vou trazer hoje como desafio de cada uma das couraças tem que ficar claro agora, tá? Não existe, assim, a Daniela tem uma couraça ocular e ela é uma esquizoide. Na verdade, não é isso. Na verdade, a gente utiliza esses traços, a gente utiliza esses nomes, a gente tem predomínios de tensão, mas eles são apenas traços. Não existe assim, a Daniela é esquizoide. Não, a Daniela é uma mulher altamente complexa, como todos vocês aqui são. Tem momentos da minha vida que eu tô trazendo mais meu traço esquizoide, momentos que eu tô trazendo mais meu traço rígido, e a gente é essa miscelânea. Temos predomínios? Temos predomínios. E é olhando um pouco para o que está predominando que a gente vai pensar a aula de hoje. Mas eu tô aqui com vocês com um pouco de tensão com cada um dos anéis e vocês também. Então, não pensem na aula de hoje como algo estancado e fixo. Ninguém é fixo e ninguém é estancado. Quando eu tô num lugar seguro, uma couraça vai relaxar e eu posso estar com um pouquinho mais de outra. Quando eu tô num lugar muito ameaçador, eu posso estar com o conjunto delas um pouco mais ativado e um pouco mais na minha própria defesa. Tudo bem? Então não é fixa a proposta que eu vou trazer hoje aqui para vocês, tá? Mas eu gostaria que a gente começasse pensando, então, um pouco o corpo e essas etapas que eu trouxe ontem. Ao longo dessa semana, acabou que eu converso muito com vocês, dando exemplo do primeiro e do segundo anel, porque são os anéis que estão aqui na câmera com vocês, fica mais fácil de explicitar, tudo bem? Mas a gente pode pensar que tudo que eu tô dando de exemplo daqui, a gente vai ter um respectivo tema, um respectivo assunto para trabalhar nos demais anéis, tá bom, pessoal? Joia. Dúvidas que forem aparecendo, vão colocando aqui, que a gente vai conversando. Bom dia, pessoal. Obrigada aí pela presença de vocês. Recapitulando, então, a gente está começando agora o tema de hoje, desafios terapêuticos. O que eu gostaria hoje de juntar um pouco? Olhar para cada um desses anéis, trazer um pouco a musculatura e trazer um pouco o desafio que a gente tem nessa flexibilização. A gente não vai falar de ruptura de couraça, não vou arrancar couraça nenhuma, tudo bem? A gente já viu que as couraças, elas têm uma função não só de defesa, mas uma função, às vezes, de uma certa organização. E enquanto não for seguro para o corpo mudar a organização, a gente vai trabalhar com uma flexibilização de cada uma delas. A partir do momento que ela está perdendo a função, ela está deixando de ser necessária, você está aprofundando o contato com você de um jeito seguro, num vínculo seguro, tendo condição de dar alguns passos, ainda que com medo, mas dar passos nessa construção, você vai se desafiando e ora colocando ela em tensão, ora vendo que deu tudo certo, ora relaxando depois, e por aí a gente vai deixando e trabalhando esse corpo de uma forma mais pulsátil, de uma forma mais espontânea e de uma forma mais integrada com a vida, tá? Quando a pessoa nasce com encurtamento, se dá para melhorar. Jo, a gente tem que ver exatamente do que você está falando, tá?
Se for um encurtamento muscular normal, a gente não nasce com encurtamento, né? O bebezinho, ele nasce, ele ainda tem uma certa hipotonia, né? Ele não nasce no tônus. E quando o bebezinho ele nasce com uma hipertonia muito grave, muito alta, não é exatamente um encurtamento, mas é o sistema nervoso dele mandando a informação para o músculozinho dele ficar muito tônico, muito hipertônico. E isso é algo que a gente vai ver se teve algum tipo de lesãozinha de oxigênio, se faltou um pouquinho de oxigênio no nascimento, se essa falta de oxigênio machucou um pouquinho o cérebro que está em desenvolvimento, né? E se aconteceu isso, o que está acontecendo que o bebê tá com aquele tônus aumentado? E aí a gente tem que estar com uma equipe de especialistas nisso para poder acompanhar, tá? Se não acontece nada disso e o funcionamento, a oxigenação foi ok, ele vai nascer hipotônico, como todos nós nascemos. E aí o processo do sistema nervoso central com os nervos vai amadurecendo, os nervos que saem do cérebro, descem pela coluna e que vão inervando aos nossos músculos, eles vão sendo amadurecidos, mielinizados por uma bainha. E essa bainha, quanto mais ela cresce, melhor é a condução da informação do cérebro para a musculatura mais periférica. E aí o bebê vai ganhando o quê? Vai ganhando controle motor. Ele tá ganhando só controle motor? Não, ele tá ganhando controle motor e tá ganhando interação. Tá ganhando interação com o meio. Então, a gente tem que começar a pensar que o amadurecimento neuromotor, o amadurecimento da minha musculatura que está entrando, ele está entrando para que a interação social se estabeleça, para que a interação afetiva que está sendo ali, as primeiras experiências desse bebê, que elas estão começando a acontecer, de um jeito que ainda não é nomeado, que elas se estabeleçam de uma forma segura e essas primeiras experiências ainda não nomeadas sejam experiências que tenham uma impressão corporal prazerosa, uma impressão corporal segura e que dê contorno para que esse corpinho possa se sentir, e se sentindo é uma construção, essa percepção do bebê, esse eu começo a me sentir, ele comece a perceber que ele existe. Entramos no primeiro anel. Entramos num tema que a gente vai discutir no primeiro anel. Então, quando eu estou pensando no primeiro anel do bebê, que eu estou trazendo principalmente o ocular, e da base profunda dos olhos, as minhas duas primeiras vértebras aqui de trás da coluna, que saem do occipito, ainda não dá pra gente palpar, porque elas estão praticamente dentro do crânio. Então, quando eu trago este anel profundo de musculatura, as duas primeiras vértebras, e toda uma estrutura de músculos tônicos que vão descer bem próximos da minha coluna, até a base do meu sacro, eu tô falando de uma musculatura que tá muito construída e associada a essa primeira função de vida, uma função hegemônica, uma função da sobrevivência. Eu existo, eu posso me reconhecer enquanto existente. A microfisioterapia, ela traz uma informação muito legal. Ela traz a informação que esse primeiro osso que sai aqui de perto do nariz e cruza aqui na gente, por dentro, né? Ele parece, quando você faz uma foto de cima, ele parece uma grande vértebra. Tem teorias que falam que é como se ele fosse a nossa primeira grande vértebra. Ele é chamado na microfisioterapia de um osso da existência, né? Com as questões existenciais. É como se ele fosse a minha primeira base de existência, né? Então, como se fosse a minha primeira construção de grounding. E é interessante pensar isso porque ele vai dar base e sustentação para essa musculatura que vai ser profundamente a musculatura ocular, né? Junto
com essa construção cervical, de onde entra o meu primeiro anel. Por que que o bebê com 3 meses começa a fazer o controle cervical? Porque ele começa a entrar então com esse primeiro anel, tá? É um lugar muito profundo. E quando a gente está hoje aqui, adulto, nessa relação, trabalhando às vezes a nossa pelve, temas da nossa afirmação para a vida, temas da nossa sexualidade, da nossa independência, da nossa busca financeira, a gente muitas vezes tem uma relação dessa primeira vértebra craniana, dessa primeira conexão do eu existo, com essa nossa base da nossa pelve. Quem é da fisioterapia aí já conhece a crânio-caudal. Tem o Juvi aqui que trabalha já bastante com essa relação crânio-caudal, né? Então, assim, essa relação crânio-caudal é também um grande eixo para a nossa primeira existência, a nossa existência mais básica. E aí, quando eu tô falando de todo esse contexto, tô com uma cola aqui para não perder todas as informações com vocês, tá, gente? E nesse processo de afirmação do eu existo, qual seria meu desafio? Deixar essa musculatura tônica o suficiente para sustentação da minha estrutura que eu tô construindo, porém, não necessariamente hipertônica e hiperrígida, tá? Por quê? Porque ela só vai ficar muito hipertônica e muito hiperrígida, diminuindo a nossa mobilidade e deixando a gente na vida com movimentos um pouco mais, não diria que robóticos, mas movimentos mais duros, posicionamentos da vida um pouco mais radicais. Quero trazer para vocês aqui aquela impressão de que essa pessoa, se ela fosse dobrar, ela se quebra. Pensamentos rígidos, né? Que se ela for colocar diante do outro são radicais, né? São pensamentos duros, pensamentos secos, isto ou aquilo, assim ou assado. A vida é assim, né? Porque ela precisa internamente dessa sensação de algumas verdades, de algumas estruturas muito rígidas, tá? Porque essa musculatura teve que se contrair muito e, em detrimento desse grande esforço interno, não deu para a energia chegar com a mesma intensidade mais para a periferia, na construção do arcabouço corporal, da musculatura aqui um pouco mais periférica. E eu quero trazer aqui um conceito para vocês que para quem é da corporal vai fazer muito sentido, quem é da físio vai fazer muito sentido. Para eu ficar de pé e para eu estar forte aqui com vocês, eu preciso dessa musculatura profunda bem ativada comigo. Mas eu também tenho uma estrutura de músculos com maior volume, com maior massa muscular, que me colocam aqui presente com você. Quando eu tenho essa musculatura bem construída, numa conexão emocional, energética, de carga, né? De existência, tudo, com o meu corpo todo ativado, eu tenho aqui junto com vocês uma certa segurança, uma certa defesa construída por essa musculatura, que seria aquilo que a gente vai chamar numa última instância, sem querer também estereotipar, uma musculatura do rígido, né? O corpo do rígido, que é aquele corpo que está um pouco mais preenchido, ele não está hiper preenchido para fora, fazendo uma falsa imagem para você, mas ele está aqui com uma firmeza de uma construção muscular. E essa firmeza protege até um certo ponto o próprio coração dele. E por causa disso, ele continua tendo um tônus profundo, tônico. A musculatura interna dele é tônica, porém não precisa ser hipertônica como ela precisa ser com as pessoas que estão identificadas com o primeiro anel da esquizoidia. Tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês essa relação músculo mais profundo, músculo mais externo? Tá fazendo uma ponte entre vocês? Vocês estão pegando a diferença da função?
Quem não tem essa construção muscular aqui, um pouco mais externa, minimamente construída, precisa enrijecer demais a musculatura mais profunda. O profundo fica hipertônico, mas é muito tônico. Dá aquela sensação de que se for dobrar, quebra. Tudo bem? Ok. Então a gente vai ter um pouco esse desafio. Então, quando eu tô falando dessas pessoas desse primeiro anel, e aí é importante de novo resgatar isso. Eu vou ter pessoas com corpo denso, com corpo forte, com músculos aparentes, muitas vezes até com gordura, que tem questões com o primeiro anel, tá? Que tem questões profundas com o primeiro anel. Tudo bem? Então, uma coisa não exclui a outra. Nós passamos por todas as etapas do desenvolvimento. Não existe só uma coisa ou só outra. Mas quando eu tô falando dessa musculatura, dessa primeira fase, que tem esse desafio de resgatar a segurança da própria existência, da própria afirmação do direito de existir, eu posso pensar em trabalhar um corpo que aqui fora construa camadas musculares e camadas energéticas de uma defesa, para que dentro eu possa me soltar um pouco para mim. Tudo bem? Para que a minha musculatura interna não seja a única responsável pela defesa. E principalmente para que eu tenha uma sensação corporal de que eu tenho uma defesa muscular que está aqui e que você não está vendo lá dentro de mim. Você não está, quando me olha, vendo aquilo que eu não quero revelar para você. Você não está enxergando coisas que estão lá no meu profundo. Porque esse é o grande receio de quem não tem, às vezes, energeticamente, essa camada aqui tão fechada. Tá? Tudo bem, pessoal? Joia. Então a gente vai trabalhar com esse corpo, né? Pode pensar, se for o caso, se for um corpo que tá com pouca carga, pouca musculatura, um aumento da massa muscular, um aumento de uma certa hipotrofia mesmo, ganhar um pouco de volume, em alguns casos talvez ganhar um pouco de peso, que dê mais essa presença, tá? O aumento da percepção corporal e principalmente das questões articulares, para que esse corpo ele fique conectado, que eu sinta as minhas articulações me conectando, para que eu não tenha a sensação que eu sou um boneco de posto, um pouco desconectado. Tudo bem? Aumento da percepção corporal e do trazer um movimento às vezes mais espontâneo, mais genuíno. Então, às vezes uma dança, não uma dança performática para o outro, mas um movimento que o meu corpo queira trazer, de abertura, de alongamento, alguma coisa que me faça aumentar o contato com o meu próprio corpo, tá? O aumento da conexão desse corpo, principalmente com a base dele, tá? Com os próprios pés, com os dedos, com essa musculatura profunda dos pés, dos tornozelos, da panturrilha, do joelho, das coxas, massagem nessas regiões, presença na perna, para fazer o contato com o chão. Quanto mais profundo e prazeroso for esse contato da sola do pé com o chão, mais essa musculatura profunda tem onde ceder. Biodança, uma ótima referência mesmo. Tem tanta técnica linda, gente. A galera da dança, a galera do teatro, eles estão assim, anos-luz às vezes, nessas vivências corporais que trazem para o corpo presença, que trazem para o corpo consciência corporal. O aumento dessa consciência corporal, e com esse aumento da consciência corporal, um pequeno aumento da capacidade respiratória, tá? Do quanto essa pessoa inspira e expira. Porque aqui, muitas vezes, para ficar invisível e não ser visto pelo outro, mas eu conversei isso bastante nas outras lives com vocês, eu vou respirar muito pouco, para ficar com baixa carga.
E também não adianta subir demais essa carga, não adianta querer colocar esse organismo para respirar além da conta. Tudo bem? A gente conversou bastante sobre essa questão da autorregulação ontem também. Beleza, gente? Sim, dança do ventre, danças que façam contato com a gente, né? Eu coloco Maria Bethânia. Coloco Bethânia, começo a dançar a Bethânia. Eu adoro trabalhar a minha esquizoidia colocando a Bethânia aqui. Tudo bem, pessoal? Vou falar um pouco mais do segundo anel, tá bom? Ok, segundo anel a gente já falou bastante sobre esse tema. Às vezes a gente traz autonutrição, né? A nutrição, ela traz isso, mas tem uma palavra que a gente gosta mais, que é satisfação. Satisfação na vida. A busca da autossatisfação. Aquilo que me satisfaz internamente e que eu consigo me oferecer para fechar um pouco as minhas lacunas de vazio, tá? As minhas lacunas de vazio mesmo, de vazio de contato às vezes comigo, de sensação de solidão, de sensação de baixa carga, de não ter disponibilidade muitas vezes para mim. Então esse preenchimento, né? O que eu trago para mim que me faz bem, que me sacia, né? Que faz com que eu fique bem comigo e que não precise tomar do outro e também não fique abandonada de mim. Né? Então esses temas da autossatisfação, da autonutrição, da responsabilidade de si, porque a gente não vai caminhar, não é que a gente não vai caminhar. Gente, tudo que for frase minha muito radical, redimensionem, tá? A gente vai ter mais dificuldade às vezes de ir para uma etapa de muita realização lá na frente, se o vazio dessa etapa aqui ainda está muito grande. Se essa necessidade ela ainda não foi minimamente suprida, tudo bem? E ok se não foi suprida, a questão não é quem não te supriu, a questão é como que você hoje resgata a tua capacidade de se suprir e de se nutrir, trazendo para você o que é teu, deixando com o outro que é do outro, e respirando isso, dando um passo em direção a um amadurecimento. Vocês estão notando que quando eu estou fazendo esse movimento, eu estou reorganizando um campo energético? Eu estou fazendo o que é meu, fica comigo e eu me responsabilizo. O que é teu, fica com você e você se responsabiliza. Nesse eixo, eu estou fortalecendo a minha existência, estou fortalecendo a minha satisfação, a minha autossatisfação, a minha autonutrição. Estou amadurecendo essa função emocional básica para poder ficar cada vez mais em cima das minhas próprias pernas, do meu próprio corpo, numa relação mais adulta, satisfatoriamente adulta. E também devolvendo para o outro porque o outro seja adulto. Tudo bem? É uma reorganização dessas relações. E aí quando eu estou falando desse corpo, eu estou falando desse preenchimento interno do peito. Quando eu tô olhando, vou de novo para a lateral, para um colapso dessa região muito profundo, que tem um abaixamento desse tórax, que tem uma protusão dessa cervical, dessa garganta um pouco para frente, eu tô falando provavelmente de um encurtamento da cadeia inspiratória. A minha capacidade muscular de inspirar para me nutrir, ela pode estar muito tônica e muitas vezes encurtada. E qual que é o problema desse encurtamento? Ele atrapalha eu ficar em pé na vida. Transportem isso agora para as funções emocionais, energéticas, adultas. O adulto é o quê? Quem fica em pé na vida para poder fazer tudo o que tem que fazer. Se eu tenho um colapso muito grande, com uma hipertonia dessa minha cadeia inspiratória, eu tenho uma força interna de tensão. E aí eu não tô falando daquele anel de couraça que vem assim, mas eu tô falando de uma camada profunda
para quem gosta de estudar camadas, o livro do Kellerman eu gosto bastante, uma camada profunda de hipertonia que me leva em direção a um achatamento interno. Como que essa pessoa está na vida? Essa pessoa está na vida tentando caminhar para frente, arrastando um corpo que tem uma força de colapso interno, que se não for reorganizado, está levando ela um pouco mais em direção ao chão do que em direção à frente. Pessoal, quem quer trabalhar corpo com bioenergética, é muito legal estudar a anatomia e a mecânica do ficar em pé. Do crescer, ó, tô pegando meu cabelo aqui e tô crescendo, tô puxando. Do crescer no eixo longitudinal. Tudo bem? Quem gosta dessa linha, eu recomendo bastante Dona Ida Rolf, porque ela tem, na minha opinião ainda, o melhor conceito de biomecânica sobre caminhar na vida de um jeito adulto e de um jeito energeticamente com baixo gasto energético, tá? Cresço no meu eixo, e quando eu cresço no meu eixo, fica mais fácil ir para a vida, porque a própria força da gravidade me impulsiona para frente, tá? Quando eu tô falando do encurtamento dessa cadeia inspiratória, eu tô falando de uma força interna mecânica que me atrapalha nessa relação. E aí, o que eu preciso fazer em termos corporais? Quando a gente trabalha na bioenergética, a gente não precisa pensar um modelo de reabilitação muscular como a fisioterapia, tudo bem? Porque quando energeticamente a pessoa tem um insight, quando emocionalmente a energia circula, o insight chega e a respiração abre, a gente já, caminhou muito aqui, muito mais rápido muitas vezes do que uma sessão de fisioterapia. Tudo bem? Porque eu abri o cadeado emocional e energético que me deixava no fechamento, e eu abri isso em conexão com o meu sistema nervoso central, que dá uma permissão para que a minha respiração abra. E quando a minha respiração abre, o meu eixo longitudinal tem a permissão de crescimento. Respirem. Tô mandando biomecânica junto com bioenergética, né? É a Ida Rolf. Esse livro, ele não é um livro específico da Rolf. Ele é um livro de coletânea de algumas frases dela, mas o nome do livro eu comprei num sebo, chama Ida Rolf Fala, sobre o Rolfing e realidade física. Eu amo essa mulher, tenho um profundo respeito e agradecimento a ela. Tá? Ela é uma visionária ainda nos tempos de hoje. Tudo bem, pessoal? Na fisioterapia, no RPG, o que a gente vai fazer? Cresce pescoço, inspira, abaixa tórax, para ir crescendo e alongando esse eixo longitudinal respiratório, né? Esse crescimento com alongamento diafragmático, para eu poder trabalhar esse tônus, inspirar mais profundamente e nutrir essa região. Toda essa região, na verdade, né? Toda essa região. Tudo bem? Ontem a gente falou bastante sobre baixa carga. Primeiro, segundo anel. Terceiro também, mas principalmente primeiro e segundo anel. São anéis que se beneficiam com o aumento da respiração. Todos vão, mas esses dois é pilar, é uma das primeiras bases. Preciso aumentar a carga respirando. Muito? Não. Só o suficiente. Tudo bem? Legal, gente. Estamos falando ainda aqui dos desafios do segundo anel, né? Preenchimento do peito, melhorar a dinâmica respiratória, alongamento da cadeia inspiratória, aumento do eixo longitudinal, nas pernas também isso é um desafio. Fortalecimento dos músculos que deixam a gente em pé com base segura. O que é isso? Fortalecimento dos estabilizadores da planta do pé
tem que ter um pouco de arco plantar, porque se for muito colapsado o pé, toda a arquitetura em cima fica com essa base um pouco desabada. Então a gente vai trabalhar bastante os exercícios de grounding, de construção de arco plantar, estabilidade de tornozelo, estabilidade de joelho, para não ficar aquele joelho hiper estendido lá atrás. Lembrem da postura do bebê quando ele começa a ficar em pé? Joelhinho lá para trás, barriguinha lá para frente. É o corpinho do oral, né? Nessa caricatura, tá, gente? Na caricatura. Nós adultos temos um corpo adulto com tracinhos, às vezes, que lembram musculaturas que ainda não entraram totalmente na nossa ativação. E tudo bem, tá? Vitória, eu não conheço essa linha que você tá falando, mas deve ser muito interessante, porque trabalha movimento e respiração como, né, nessa base, né, de construção, né? Que legal, fiquei até curiosa. A Vitória tem um trabalho bem bonito, eu vi lá no Instagram dela, tá? Estabilizadores, então, né, de joelho, para o joelho sair daquela hiperextensão e ir para um lugar um pouco mais estável e ativo. E aí, consequentemente, estabilizadores de pelve, para a pelve também sair lá daquele jogo lá para trás e ir para um lugar em cima do teu eixo. Quando o Lowen trabalha grounding, tem que ficar em pé. Como é que é o em pé na vida? Como que essa pessoa vai para a vida? É muito essa relação energética, emocional, do quanto que ela pode contar com as próprias pernas, tá? E a minha pergunta para vocês agora, e quando vocês olham um paciente de vocês, é a seguinte: o quanto que esse paciente pode contar com ele na vida? Com as próprias pernas na vida? Porque é a perna que vai dar para ele a liberdade de ir e vir. É a perna que vai fazer ele fazer a busca. O bebê ele estabelece a busca dele esticando os bracinhos, chorando e pedindo aqui. Aí ele começa a caminhar, e ele vai caminhar e vai junto com o bracinho ali, pedindo, chorando, reivindicando o que ele quer. Quando a gente está adulto, a gente não vai no choro, mas a gente vai no nosso poder de decisão e junto com a nossa pelve, levando a gente para frente. Tá? Quando eu não tenho essas pernas, emocionalmente eu perco as pernas e desabo. Então, diante de um desafio, é muito comum, e eu vou falar isso com todo respeito, tá bom, gente? Quem nunca passou por isso? Acho que todo mundo na vida que já teve história passou, a maioria já passou. Mas quantas vezes, principalmente adolescência e às vezes adulto mesmo, quantas vezes a gente rompe uma relação afetiva, romântica, e a gente se sente sem pernas? A gente dá aquele colapso, né? Como se a gente realmente não tivesse pernas e a gente tem que se juntar ali no fundo do poço, ficar de novo em cima das pernas para reconstruir a vida. Não é? Não é? Então é importante que o adulto tenha essa construção energética das pernas, para que quando tenha uma questão na vida que muitas vezes vai romper com a nossa capacidade, a gente tem ali minimamente, a gente pode abalar, mas a gente vai ter ali minimamente uma condição de retomar nossas pernas e ir chorando mesmo. Tem uma coisa muito bonitinha do bebê, acho que o quê? 2 aninhos? Tem uma hora que ele vai começar a entender que aquilo que ele tá pedindo ele não vai ter. E aí ele pega às vezes um bichinho, ele pega algum paninho e ele vai chorando, mas ele vai andando e chorando. Andando e chorando. É muito bonitinho de ver, né? Porque a gente vê que ele já começou a entender que não adianta ele se jogar no chão. Ali tá mais de 2 anos, né? Tá uns 3 anos. Ele não adianta só se jogar no chão e fazer e causar, porque ele já entendeu que ele não vai ter aquilo. Mas ele vai reclamando e ele vai andando. E é muito legal essa sacada dele. De tá uma droga aqui, eu quero, mas eu não vou ficar parado naquele lugar pedindo, eu vou andando.
É muito bonita essa função emocional nessa construção muscular que tá dando dessa autonomia para a criança. Tudo bem? Tá dando para ver a gente adulto também na vida, nessas relações? A intenção é essa, tá bom, gente? Ainda na oralidade, estabilizadores de quadril, joelho, tornozelo e pés, construção de arco plantar, fortalecimento de cintura escapular, né? Cintura escapular, bíceps, tríceps, peitoral, estabilizadores lá atrás da escápula, para fazer o nosso movimento de busca do que eu quero. Tem coisa na vida que só vai chegar se eu pegar, se eu tomar, se eu buscar, né? E também a delimitação do limite. E o limite aqui no primeiro e segundo anel, eles têm uma função importante, porque como essa camada muitas vezes não foi bem construída energeticamente e emocionalmente, o que vem de fora atinge e entra muito rápido. E as pessoas, às vezes, nas relações, também têm, às vezes, uma sensação de que elas estão dando, ou pelo umbigo, né? E estão ficando vazias, estão ficando sozinhas nessa relação, esvaziadas de si, né? Então, a construção desse campo, ó, eu afasto, eu dou limite para você, eu estou te dando um limite aqui, não entra dentro do meu campo. Essa construção é fundamental para que eu pare de me esvaziar e para que eu comece a ficar eu nutrindo o que é meu, sem ficar perdendo o que é meu, sem ficar no vazio, tá? Como que a gente sabe que o paciente ficou pro vazio? Você vai pedir a ativação dele do braço, o braço colapsa numa hipotonia. Você acabou de pedir um movimento, ele vai falar, não consigo. Não dá, não tem tônus aqui. E aí a gente tem que, com muita delicadeza, aumentar um pouco a carga do corpo para ter mais vitalidade e para começar a fazer essa construção, essa relação, muitas vezes oferecer as mãos para ele empurrar a tua mão, você empurrar de volta, para começar a fazer uma ativação de uma co-contração de músculos agonistas, antagonistas ao mesmo tempo, tá? E ativando essa musculatura. Obrigada, pessoal. Tudo bem? Tá fazendo sentido essa construção dos desafios com vocês? Fortalecer a cintura escapular, junto com essa função emocional que eu acabei de dizer do fortalecimento, né, dos estabilizadores, da cintura escapular, abdômen, me deixa no eixo, então eu vou ter que trabalhar. Eu amo Pilates, quando a gente está trabalhando oralidade, para todos os caráteres, na verdade, mas para oralidade, em termos de dar eixo, estrutura e autossustentação, eu acho puta de um exercício. Fortalecer o eu. Já trabalhei lá atrás no primeiro anel, eu existo. Mas aqui eu continuo trabalhando. Eu, não vou te dar, não quero, não é teu. O limite, a busca pelo satisfaz e por aquilo que me fortalece para a vida adulta. E aí vai ter essa sacada, gente, dessa virada de jogo, que é quando, no meu desejo oral, eu paro de pedir, ou buscar aquilo que não me satisfaz, e eu olho e falo, porra, isso nunca vai me satisfazer. Tipo assim, sei lá, comprar sapato. Isso nunca vai me satisfazer. O que vai me satisfazer hoje? Puta, me satisfazer hoje é catar essa grana e fazer um investimento para, sei lá, fazer um projeto que é um sonho muito maior que eu tenho na minha vida. Entendeu? E aí você sai desse investimento energético imaturo e vai para um investimento energético de algo que começa a ficar para você. Fez sentido esse link? Ai, que legal, Ana. Obrigada por ter colocado teu nome. Realmente não dava para saber teu nome. Terapeuta ocupacional, trabalho maravilhoso.
Tem muitos links, né, Ana, da terapia ocupacional com isso que a gente está fazendo, e eu acho que a terapia ocupacional, nesse sentido, ela é mais madura que a fisioterapia, assim, né, no próprio intuito da formação, né? Ela tem essa questão da construção do movimento na relação consigo e com o outro, e uma perspectiva de autonomia enquanto capacidade emocional muito mais elaborada. Vamos seguir, gente. E aí a última coisa que eu coloquei aqui na oralidade foi desistir de ser nutrida pelo outro e assumir esse autocuidado da nutrição, né? Então é um grande passo, mas vamos lá, vamos continuar. Vamos descer o anel então, vamos falar um pouco da questão da torácica, tá? Ok, quando eu tô falando do anel torácico, vou de novo aqui pro livro do Kellyman. Eu uso a mesma figura, mas na verdade eu tinha que me programar com vocês para usar as outras, porque as outras são sensacionais. Mas eu vou trazer de novo aqui aquela figura do Kellyman. Se bem que tem umas aqui muito... Para falar para vocês a distância que fica do peito e do próprio self. Eu acho uma boa representação. Ok, vamos para ele mesmo. Tá aqui, ó. Vamos imaginar agora, a gente vai falar um pouco mais sobre essa coraça. Pessoal, vocês estão vendo? A musculatura que tá aqui é a musculatura que, numa determinada etapa do desenvolvimento, se contraiu no formato de anel, dando uma estrangulada aqui, né? No caso do anel torácico, quando a gente fala principalmente das psicopatias, o tórax tende a não ficar pequenininho, ele tende a ficar grande, numa postura hiperinflada. Então, se o meu natural, vamos supor que ele é aqui, o tórax na psicopatia tem uma tendência de ficar hiperinsuflado. Ele vai lá para frente, aqui fica alto, a tensão dos músculos cervicais saem da nuca e vem para cá, ficam hipertônicos, principalmente um músculo muito importante chamado escaleno. Os ombros elevam, trapézio eleva, elevador da escápula e fica hipertônico, elevando a escápula também para trás. Ele tende a ficar com aquele trapézio grande em cima. E quando eu estou mostrando aqui para vocês, essa aqui seria a couraça diafragmática, tá? A costela vai ficar mais pontuda, mais para lá. A coluna fica às vezes mais cavada aqui para dentro, vem mais para cá, porque quando essa costela sobe, ela puxa essa parte aqui um pouco para trás, faz uma lordose na altura diafragmática. Ao invés da lordose estar aqui, a lordose sobe. Tudo bem? Vocês estão vendo que está tendo uma suspensão de tudo isso para cima? Essa suspensão de tudo isso para cima muitas vezes vai acontecer em detrimento, em oposição a uma baixa carga mais abdominal, mais pélvica e mais pernas. Ou seja, grande em cima e mais fino e mais sem massa muscular embaixo. Ah, Daniela, mas o fulano tem uma super psicopatia e não tem esse corpo. Ok, tudo bem, eu também tenho. Eu nem tenho tórax inflado e tenho uma psicopatia. Mas esses traços, eles são os traços quando a gente está olhando ali um estereótipo, um predomínio dessa organização. O que esse tórax está me falando? Projetei toda a minha atenção para fora, você não olha para cá, você olha para cá. A minha imagem é essa. Simbolicamente, eu não te mostro o meu selfie, até porque ele não pode mostrar o selfie dele, tem a ver com a história do desenvolvimento dele, tá? Não dá pra falar tudo aqui, gente, isso aí tá no curso, tá? Ele traz pra cá e ele fala pra você, olha pra cá como eu sou grande. Na energia, isso que é grande tá ampliado. Você tem uma sensação energética de que ele ainda é maior do que ele é, de fato. Porque a energia te chama pra olhar pra cá. E a base sem tanta estrutura.
Tudo bem? Qual vai ser o nosso objetivo terapêutico nesse tema? Esse tema é delicado. Esse tema é bem delicado. E a gente tem que ressaltar aqui que quando eu tô usando esse nome de psicopatia, eu não tô falando dos psicopatas das novelas, tá? Não tô falando daquele cara assassino, não tô falando de nada disso. Tô falando de pequenos traços que muitas vezes a gente tem, uma relação mais narcísica em algumas vezes, de ficar mais na imagem pra fora, preocupado com a minha imagem pra de fora do que com o meu próprio self, tá? Então eu monto essa arquitetura, tá? Dá vontade de desinsuflar esse tórax, né? E trazer ele para a realidade, para o contato com ele mesmo no corpo, não dá? É a primeira coisa que dá vontade de fazer. Mas não é isso que a gente vai fazer em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o que a gente tem que pensar? Em dar base, em dar perna, em dar pé, em dar contato com a realidade. Porque essa pessoa não pôde fazer contato com a realidade dela. Ela tem contato com a projeção da imagem. Ela tem contato com o que é grandioso. Ela tem uma tendência de ter contato. Ela investe a energia do pensamento, da libido, da dedicação dela no poder. Tá? Não estou falando nem de pessoas tão deturpadas no poder. Pode ser algo bem mais suave do que isso. Mas ela não pôde ficar em contato com as pernas enquanto chão e realidade. Então a gente vai fazer um trabalho onde o nosso foco principal vai ser trazer perna, chão, grounding, contato com a realidade. Porque quando ela sente o chão embaixo dos próprios pés, ela resgata uma confiança que vai fazer com que fique mais fácil para ela ceder esse tórax hiperinsuflado. Esse tórax cede, quando ele cede, o coração que está aqui hiper suspenso cede e faz um contato de aproximação com o próprio diafragma, tá? Não é que ele colapsa não, aqui eu fiz um colapso, não é que ele colapsa. Mas esse tórax que está hiper insuflado, ele cede e faz um relaxamento que vai aproximar ele do diafragma. E a gente vai pensar que essa base vai ser uma base, tô aqui mostrando uma linha abaixo do seio, né, mais ou menos na altura das costelas, né, meu diafragma tá um pouco embaixo, na verdade, mas eu tô criando um assoalho, eu tô criando um chão corporal, para que o meu coração tenha onde fazer contato. Respirem isso agora. É muito difícil confiar no outro quando o meu coração não tem chão, quando o meu coração não tem uma base de contato. Faz sentido para vocês? Como é que eu vou confiar no outro? Não posso confiar no outro. O psicopata não pode confiar, gente. Ele foi traído lá atrás. Tudo bem? Ok. Então, o resgate da função diafragmática, que é... e aí é um conceito também da biomecânica, né? Como é que tá a respiração? Respiração é para ela ser feita 70%, 80% pelo diafragma, 30% por músculos acessórios, né? Não é isso? Nesse caso, músculo acessório tá hiperativado, fazendo função, e o diafragma tá quase imóvel, tá fazendo pouca função. Nessa dinâmica, a gente vai restaurar a biomecânica respiratória satisfatória. Eu vou restaurar a função do corpo, trazendo o diafragma, aumentando as sensações abdominais e pélvicas, quando ele já tem uma perna e um quadril e uma base para poder desinsuflar e se sustentar na própria base, na própria pelve. Eu estou desinsuflando ele em cima para ele ter no próprio corpo, para ele ter na própria experiência com as próprias pernas um lugar seguro para se estabelecer. Fez sentido esse conceito? Eu preciso que esse conceito faça sentido para vocês.
Tô dando uma pincelada nas funções da biomecânica, tô dando uma pincelada nas funções emocionais. No curso, gente, cada semana, cada módulo é uma couraça com essa mecânica, com essa biomecânica, com essa função emocional. Tudo bem? Aqui a gente tá pincelando, é uma live, né? Tá, é um tema delicado, é um tema que eu tenho gostado bastante de pensar. E aí, só vou falar mais nisso e a gente já muda. Tem um músculo, já deu o nosso horário até, mas vamos lá. Tem um músculo. Não entendi o que o Will disse. O difícil é ele querer mover esse coração. O diafragma, Will, não entendi muito a relação, tá? Se você puder depois explicar. Tem um músculo que sai da base do nosso pescoço e prende na nossa primeira costela, que é o escaleno. Acabei de falar deles pra vocês. Ele tem uma função tão bonita, gente. Quando ele eleva a primeira costela e a gente fica com aquele tórax aqui, a gente vai falar aquela frase, eu não sei de quem que é essa frase. Na corporal o pessoal usa demais. Quem não suspira não se apaixona. Faz sentido? Porque o tórax está sempre aqui em cima. Eu acho que a frase é essa. Tá sempre aqui, então eu não consigo. E nesse soltar dessa primeira costela, relaxar meu tórax, trazer meu coração em contato próximo do meu diafragma. Tudo bem? Então, um dos objetivos que a gente vai ter vai ser essa desinsuflação do tórax, que é sair da imagem projetada para você me amar aqui, e ser seguro, ficar aqui com a minha realidade corporal. Mas para isso, e de um jeito lento, a gente tem que construir essa realidade corporal interna, para que seja seguro, tá? Querido, ter contato com as emoções do coração é uma função ultra elaborada. Não é pouca coisa, né? É uma função ultra elaborada. Então a gente realmente precisa fazer isso aos poucos e com bastante respeito. Pessoal, eu vou passar mais rápido agora abdominal e pélvico, tá bom? Abdominal, a gente vai falar das relações, né? Que a gente vai chamar aqui da estrutura de caráter mais masoquista. Tem muito a ver com as tensões anais, prender o intestino, aquilo que a gente entrega para o mundo. Tem um tema muito legal para discutir masoquismo em relação a sadismo também, mas não vai dar para a gente entrar nesse tema hoje. Mas a ideia seria um convite para sair de um cuidado obsessivo com o outro, parar de carregar o mundo ao teu redor, falando para você o tempo inteiro que se você não fizer, ninguém faz, se você não ajudar aquele teu irmão, ninguém ajuda. Sair dessa missão que te dá sentido de importância na vida, desistir disso, para você poder olhar teu próprio umbigo e teu próprio genital também, tua própria pelve também. Faz sentido parar de carregar aquele bando de gente que você carrega. O masoquista, desculpa, vou tirar esse termo, ignorem o que eu disse. O traço do masoquismo faz a gente construir um corpo denso, um corpo que aguenta, um corpo que não solta, um corpo que fica. As questões muitas vezes intestinais têm a ver com isso que eu não posso soltar, que eu tenho que segurar para mim. Tudo bem? Se eu solto, eu fico sozinho, eu fico no vazio, então eu seguro. Só que ele vai segurando a família inteira na dinâmica, a empresa, o trabalho de outros colegas, ele vai acumulando, mas ele não percebe que é ele que faz a dinâmica de pegar para ele e aguentar. E de fato ele passa a ter uma função muito importante na família e no trabalho, né?
Só que ele chega pra gente só quando ele tá adoecendo, quando o negócio já tá fora do controle. E aí, essa virada do abrir mão de servir o outro para olhar para o próprio umbigo é um processo. Muitas vezes a gente vai ter que fazer de um jeito lento, várias idas e vindas desse lugar, porque não é fácil fazer essa inversão de valor, tá? E olhar para si e falar, vou me priorizar minha necessidade, meu umbigo, vou olhar para minha sexualidade. E nesse olhar eu vou entrar em contato com as minhas próprias angústias. Vou trazer uma imagem aqui simbólica. Atravessar os meus intestinos, atravessar as minhas vísceras, colocar a mão na minha merda, entendeu? E a partir desse lugar lidar com o que é meu, que eu tenho evitado lidar de verdade, porque agora eu tô adulto, quem cuida disso sou eu. Quando ele vai atravessando essas camadas densas dele mesmo e tomando para ele, é um lugar denso de lidar, é um lugar profundo de lidar, porque teve um tema de construção corporal para esse corpo denso que costuma ter bastante tema de humilhação, bastante tema de humilhação, de vergonha. É um lugar denso de se entrar e de ficar. Quando ele vai fazendo isso, ele vai flexibilizando, porque o nosso objetivo é que ele possa chegar num lugar em que ele olhe para a própria sexualidade, para a própria pelve, para o próprio prazer na vida, abrindo possibilidades para o prazer de si sentir de um jeito seguro. Só que até isso acontecer, abrir essa porta é extremamente angustiante. E a gente tem que ter uma certa paciência, um certo trabalho aqui, tá? Recomendo muito as osteopatias, recomendo muito microfisioterapia, recomendo muito as massagens, recomendo muito os trabalhos de movimento, de consciência corporal, desse eixo abdominal, visceral, pélvico, soltar a respiração, sentir a vibração da própria perna. É um corpo que muitas vezes tem as pernas inchadas, porque ele se arrasta, ele carrega, é denso. Mobilizar muito as pernas, ativar a circulação, começar a ver que quando faz uma atividade, a perna começa a desinchar, faz uma drenagem linfática, retoma a tua perna para você. A energia desse corpo é uma energia que quando ele está em grounding, quando ele está em pé, ele não está exatamente em cima do chão. O pé dele afundou. Ele tem um overgrounding, ele tem um afundamento dos pés, como se ele estivesse caminhando em areia, tá? E aí esse passo ele é difícil. Então o resgate, já que aqui pra mim tá normal, travou pra vocês? Esse resgate dessa mobilidade pélvica, da mobilidade do passo, pra si é muito importante. E a gente vai começar encerrando. Tudo bem, gente? Será que tá travado? Falando um pouco da história da rigidez. O rígido, ele tende a ter um corpo... Obrigada, Van, tá normal. Obrigada, Marcela. O rígido, ele tem uma tendência de ter um corpo... Não é assim tão... Tem vários tipos de corpos rígidos também, né, gente? Tem uma tendência de ter um tônus um pouco mais equilibrado entre a parte de cima e a parte de baixo, tá? Mas ele tem um tema muito importante, que é o seguinte: ele tem um self, ele tem um contato com o próprio self, ele foi reconhecido no self dele, mas ele não tomou o self dele para cumprir totalmente o próprio desejo. Ele entendeu que ele tem que ser responsável e ele tem que ser o bom moço, a boa moça, e que isso se dá com muito trabalho, muito esforço, muita rigidez, muita competição. Ele tem muito tesão, ela tem muito tesão na competição, tá? Para
performar, para ser o primeiro, para ser o segundo, mas quer o primeiro. Tem bastante empenho, tem bastante temas de desempenho, temas de performance. É muito importante essa conquista na vida. Mas o self, aquela coisa da realização de si para si, ficou em segundo plano para fazer o que é certo. Tudo bem? E dependendo do grau que isso acontece, é feita uma cisão bem marcada, principalmente pelo diafragma, entre o que eu sinto e o que eu faço, né? Mostrando a pelve como o que eu faço, para onde vou e o que eu sinto. Então, nessa cisão, tem muito investimento de energia nessa defesa. Vou fazer o que é certo. Com uma dificuldade de devolver o fluxo para que o que eu sinto e o que eu quero fique com um fluxo mais integrado e um fluxo mais suave e conectado entre si. Então, quando ele vem para a terapia, e é mais difícil, rígido, chegar na terapia, o objetivo terapêutico seria dele experimentar essa reconexão que vai dar para ele um contato maior com o prazer genital mesmo, e um prazer genital talvez um pouco mais conectado com o coração, tá? A vantagem aqui é que ele tem bastante recurso para, quando fazer esse contato, ter a sacada de girar um pouco a vida, se ele quiser, se ele estiver engajado nessa transformação de vida, fazer uma readaptação da vida para uma vida mais coerente com o que ele descobriu de si, com o que ele anseia, com o próprio movimento. Porque ele tem energia, ele tem movimento, e faltava aprofundar esse senso de coerência interna, de prazer interno. Quando ele religa, ele tem uma criatividade de fazer a conexão acontecer. E é muito bonito quando isso acontece. Geralmente são pessoas que dão virada, largam um emprego que não tinha nada a ver e vai se realizar fazendo o que ama e dá certo. Porque ele não vai colapsar. Ele não vai ter tanta tendência de colapsar na tentativa do novo. Porque ele tem energia para manter, para fazer, para realizar. Só que ele vai buscar essa realização de um jeito mais coerente, né? No amor também, né? Algo mais coerente. Tem uma frase que a gente traz aqui de exemplo, tá, gente? Exemplo é estereótipo, tá? Então nada fixado. Mas sabe uma frase do tipo assim, eu amo fulano, tenho tesão por ciclano? Sabe? Como se as duas coisas não pudessem estar conectadas, né? Como se as relações não pudessem ser mais integradas. Tem esse desafio. E aí o Lowen tem um exercício muito bacana, que o Lowen trabalha um arco, né, para fazer a integração dessa pelve com o coração, trazer esse senso de coerência e presença, para o rígido experimentar essa sensação de que ele tem direito a resgatar esse próprio self para ele, na construção de uma vida potente para ele. Ai, que lindo, Elis! É lindo, é uma delícia chegar. Eu não contei por nome porque eu falei do diafragma e eu não costumo aqui contar o diafragmático. Mas eu falei torácico, abdominal, quarto, pélvico é o quinto. Pélvico, o anel da pelve. Fez sentido esse papo para vocês? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Um objetivo aqui na rigidez, um desafio talvez seja trabalhar terapias mais suaves, massagens suaves, porque muitas vezes o rígido chega para terapia falando assim, não senti, tô sentindo nada. Não sei do que você tá falando, porque ele não tem às vezes essa construção dessa sensibilidade perceptiva, não é tão aguçado. E aí, para ele, fazer trabalhos, às vezes, de ir sentindo, né, o próprio corpo, fazer as coisas fazerem sentido entre uma e outra, né? Ele tem muito essa busca, essa necessidade de aumentar essa percepção subjetiva. Ele é muito objetivo, ele foi criado para dar certo.
só que em detrimento da sensação, tá? Então fazer bem esse resgate. Eu sempre uso a expressão GPS interno, né? Esse GPS interno. Resgatar o interno com o externo. Que lindo, gente. Obrigada. Que legal. Pessoal, o tema é esse, tá? A gente pincelou o desafio de cada uma das etapas, né? Quando a gente vai para o curso de couraças musculares, a gente vai ter uma semana para destrinchar. Na verdade, o rígido tem 2 semanas, porque é muito tema para falar da rigidez. A gente vai ter uma semana para falar da biomecânica, para falar da musculatura, para falar dos desafios terapêuticos, para falar sobre a história de vida por trás, o trauma por trás, para falar do bloqueio energético. Então, assim, cada módulo tem uma média de 2 horas a 3 horas, depende do módulo, tá? E aí, depois que vocês assistem esse módulo, a gente tem um encontro ao vivo, né? Para fazer todo esse debate. Obrigada, gente. Fico super feliz. Amanhã eu tô abrindo a venda do curso, tá? Vou pedir para vocês, por favor, encaminharem essa aula, encaminharem essa live, divulgarem esse conteúdo para colegas, terapeutas integrativos, tântricos, fisioterapeutas, psicólogos, porque ainda dá para assistir, tudo bem? Elas vão ficar disponíveis aqui no Instagram, tudo bem? Amanhã eu abro a venda e na segunda-feira à noite eu já quero fazer o primeiro encontrão da turma nova com a turma antiga. Tem esse bônus que é legal, quando você acaba o curso e eu abro a turma nova, tudo que eu faço de atualização para a turma nova, a turma antiga recebe e a turma antiga acompanha o curso junto com a turma nova. Então pode ir reciclando. Que vocês viram que o conteúdo é denso, né, gente? Não é um papum assim, aprender uma técnica e ficar. É da ordem do pensar junto, da construção. Interessante tua pergunta, hein, Nicole? Existe uma predominância de traços no Brasil com base numa questão cultural? A gente pode pensar nisso, Nicole. Eu não acho que dá pra gente pensar num predomínio de couraça, mas a gente pode pensar o quanto que a questão cultural faz um delineamento de cada uma das couraças, né? Então, a gente vai ter todos os tipos de experiência. Algumas experiências de extrema... Eu acho que vai depender um pouco de alguns recortes. Por exemplo, se eu pego um recorte de uma comunidade que vive no limite da violência, eu tenho uma função social ali fazendo, né, uma questão cultural ali, fazendo a delimitação de alguns traços. Porque a questão... A gente fala muito na psicanálise da questão familiar, mas na realidade, a questão familiar, ela é totalmente, ela é intrínseca à questão social. Né? Então a gente vai ter muitos atravessamentos diretos, assim, diretos, né? Que corpo eu tenho? Eu fico pensando a galera que tá agora lá na Ucrânia. Que tipo de defesa está sendo necessário para lidar com o que eles estão lidando no limite da sobrevivência? É um exemplo. Só que a gente tem comunidades aqui no Brasil que também vivem isso. E vivem há muito tempo. Então, como são esses corpos? Nicole, a gente tem que pensar. Eu não acho que tem uma resposta muito definida, mas a gente pode ter essa sua pergunta para nortear muitas interpretações. E tem um corte social, talvez tenha alguns cortes econômicos aí diretamente ligados à tua pergunta, eu acho. Tem muito masoquista e rígido na composição da minha família, né? Pois é, uma vez a gente viu um atendimento de um rapaz em que, gente, era um clube de psicopatas que criavam crianças para serem psicopatas, assim. Eles faziam literalmente
disputas entre as crianças, assim, sabe? Então, às vezes existe, e aí é um cara que sensacional, é um cara que foi buscar psicoterapia corporal porque olhou para aquilo e falou: eu não quero mais viver nesse universo, eu quero outra coisa para minha vida. E foi fazer um trabalho maravilhoso de si. Nossa, uma história linda. Tudo bem, pessoal? Prazer imenso estar aqui com vocês. Amanhã a gente vai para o nosso último encontro. Eu vou fazer uma proposta para vocês e vou divulgar lá no Instagram e no grupo. Vou fazer uma proposta de amanhã, o nosso horário ele vai mudar para 6 horas da tarde, tá? Vai continuar disponível essa live, tá? E a gente vai seguir aí nessa conversa. Amanhã é dia de abertura de carrinho, tá bom? Tô abrindo o curso de couraças musculares, então eu convido vocês. É um curso teórico de 40 horas, que é maravilhoso. E vai ser um prazer aí ter vocês juntos nessa caminhada, tá bom? São 8 semanas de curso. Tem muitos cruzamentos, Vitória. Mas eu acho que a gente pode pensar a questão cultural, ela realmente tem alguns estudos, né? Eu gosto bastante de pensar os estudos de cultura nessa influência da constituição dos corpos, né? É lindo, é muito importante, é muito urgente. Tem alguns grupos do Brasil de psicologia corporal que fazem já uma observação, uma leitura muito importante disso, tá? Eu acho que é uma discussão que é necessária, ela é válida. Legal. Pessoal, então é isso, a gente está encerrando aqui hoje, tá bom? Amanhã a gente vai falar coraças musculares e o resgate da ternura, como voltar e ter então essa coerência, esse resgate da conexão, qual que é o nosso objetivo, o que o Lowen ele traz a respeito desse objetivo da análise bioenergética, essa flexibilização das couraças, esse caminho de retorno para si através do próprio corpo, tá? Então é esse o convite para amanhã. Agradeço muito a presença de vocês e encontro vocês amanhã, então, às 18 horas. Vou colocar um recado aqui no Instagram para isso, tá bom? Beijo grande. Compartilhem, por favor, esse trabalho, tá? Até amanhã. Tchau, tchau.